Bom dia, Jorge Alain, bom dia, ouvintes da Rádio Regional, essa rádio que chega muito longe, vários municípios acompanham. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, som é o som. Eu fiquei sabendo que você vai ser candidato, pré-candidato, né? Está sendo pré-candidato a deputado federal. É verdade isso? É verdade, sim, Jorge. Eu, depois de 20 anos fora da política, eu resolvi voltar para a política. Pois é, então essa é a primeira pergunta, né? Depois de 2 décadas fora da política e agora pré-candidato a deputado federal, o que te motivou, Soelson, a voltar? Olha, Jorge, a minha pré-candidatura, ela se deveu a um convite muito especial que eu recebi do presidente do PSDB, Dr. Paulo Abiakel, e que confiou a mim representar o Vale como pré-candidato. E o que me motivou é que eu percebo que ao longo desse tempo que eu fiquei fora da política, porque eu já tinha sido candidato a deputado estadual mais votado do Vale do Jequitinhonha. Eu consegui, inclusive, muitos feitos, muitos benefícios, muitos projetos para a região, para o Vale. Haja visto a introdução do Vale do Jequitinhonha na área da Sudene, haja visto o benefício do ICMS da hidrelétrica de Irapé, que é distribuído para os municípios do Vale. E hoje o que eu percebo é o seguinte: os deputados votados no Vale, que não são do Vale, eles não têm identidade com a nossa região, eles não assumem a bandeira mais necessária que nós precisamos, que o povo precisa. O povo precisa de emprego, mas o povo precisa de estrutura na saúde, estrutura para melhoria da educação, fortalecer a cultura do Vale, que já é muito rica. O Vale precisa ainda de muitas coisas. E eu percebo que, apesar da riqueza do Vale, agora com o advento do minério, do lítio, né, das terras raras, eu percebo que o Vale vai crescer muito, mas se, economicamente, mas se os representantes, os prefeitos, as lideranças políticas do Vale não brigar para que os recursos, as riquezas da região fiquem na própria região, outros não vão brigar por isso. O Vale, antigamente, as pessoas levavam as riquezas e deixavam só a destruição ambiental. Hoje, nós precisamos que a região ela seja assistida de uma forma que a política seja de incentivo para trazer indústrias para a região. O que é necessário é mudar a realidade econômica e social das pessoas. Ou seja, não simplesmente gerar emprego, mas ir além dos empregos. As indústrias virem para Turmalina, para cidades do Vale do Jequitinhonha, para poder gerar divisas, para a economia do Vale realmente ficar de forma pujante, né, robusta. É o que não acontece hoje. Maravilha! Maravilha, entendi perfeitamente, né, o seu posicionamento, o seu raciocínio. Isso, Elson, falar de candidato a deputado federal é uma coisa muito grandiosa, né? Quais são os seus projetos e o que nossa região, já tendo em vista que deputado federal, né, é um deputado a nível Brasil, mas os seus projetos, né, para nossa região, o que a nossa região mais carece, né, o que o povo da gente mais carece e quais são os seus projetos, né, para o Vale do Jequitinhonha? Ô Jorge, o Vale do Jequitinhonha, meus amigos ouvintes aqui da rádio, o Vale do Jequitinhonha tem 780 mil eleitores. Eleitores que ainda não têm a consciência da importância e o peso do seu voto nas eleições. O voto é que transforma. Se você vota em candidatos que não tem um compromisso mais sério com a região, você então desperdiça esse voto. E eu quero dizer para você, assim como projetos importantes que foram
para a região que eu defendi no passado, quando prefeito por 2 vezes, eu representei o Vale do Jequitinhonha por 4 vezes em projetos importantíssimos. E o Vale precisa hoje de mais infraestrutura, o Vale precisa de indústrias, o Vale precisa de ser realmente uma região rica economicamente, porque nós já somos ricos em cultura, nós somos ricos no artesanato, nós somos a região de Minas Gerais mais singular do estado, porque o Vale tem um diferencial. As pessoas são muito inteligentes, as pessoas são trabalhadoras, são dedicadas, apesar da simplicidade, da humildade, desse povo grandioso que faz o Vale do Jequitinhonha ser cantado em verso, em prosa e ser discutido não no Brasil, mas em outros países. Eu estou aqui acompanhado hoje do Tadeu Martins, um promotor cultural, uma pessoa fantástica, uma pessoa presidente da Academia de Letras do Vale do Jequitinhonha, da qual eu faço parte, eu sou membro em Diamantina. Então, assim, nós discutimos a situação econômica da região e percebemos que a região precisa de projetos estruturantes, principalmente, Jorge, na área da saúde. A saúde ainda deixa muito a desejar, não em Turmalina, mas em todos os municípios. Eu sei que o prefeito luta para poder melhorar, mas as demandas sempre vão ser muito maiores. Então, o que o povo precisa é de uma estrutura melhor para a saúde. Isso na região, no Vale do Jequitinhonha. Então, os meus projetos é defender muito a região, é estabelecer projetos que vão estruturar melhor socialmente, economicamente, que vai dar mais condições para os empresários nos diversos municípios crescerem. E qual é, no Vale do Jequitinhonha, o forte do Vale do Jequitinhonha hoje? É a mineração. A mineração é que vai trazer até 2030 80 bilhões de reais em investimentos, em mais de 10 mineradoras. Então é preciso que as indústrias de celular, indústria de baterias, indústrias cerâmicas a partir do lítio, indústrias químicas, porque muita gente não sabe, o lítio ele é usado também para tratamentos psiquiátricos. Então ele é muito importante. Então a região precisa de ter representantes legítimos do Vale do Jequitinhonha para representar seus interesses. E seria ótimo, ter um candidato, ter um deputado federal lá na Câmara, em Brasília, para poder estar, de fato, aí, engajado aqui pelo Vale, que geralmente é tão esquecido. Isso é muito bom. O Soelson está aí para, de fato, representar o nosso Vale, não só Turmalina, mas também toda a região. Lembrando que a nossa rádio pega aí em outros municípios. E você que está ouvindo a gente, tá? Quem quiser conhecer melhor, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as suas redes sociais, mas temos outras perguntas. A gente, inclusive, essa pergunta aqui, Soelson, ela gerou aqui um embate até pouco tempo atrás, eu não vou citar nomes, mas o fato são emendas parlamentares. Você é a favor ou contra as emendas parlamentares? Meus caros ouvintes, Jorge, atualmente, na atual conjuntura, as emendas parlamentares elas são necessárias, elas são importantes. Mas o que acontece, e eu posso dizer, que eu, eleito, o caso ocorra e dê tudo certo, e eu for um representante do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, no Congresso Brasileiro, eu vou lutar para que os municípios tenham mais liberdade de investimento e mais recursos. Ou seja, é necessário o quê? É necessário um pacto federativo. Ou seja, menos recursos nas mãos da União, para que
venha mais recursos para os municípios e os municípios tenham autonomia para poder investir em aumentar a estrutura e mais recursos para poder gerir a favor do povo e do crescimento econômico. Eu vou lutar para que tenha este pacto federativo, para que não tenha mais as emendas, mas em contrapartida os prefeitos terão muito mais recursos, 20 vezes mais o que tem hoje, para ele próprio investir, né, nas demandas sociais, econômicas, estruturais de cada cidade. Eu e outros colegas, né, já defendem esse pacto federativo. E sobre aquelas broncas, aquelas polêmicas do passado, né, de caçarem o seu mandato, isso tem bem tempo já, inclusive, isso não te impede de ser candidato, Celso? Olha, felizmente, né, eu fui absolvido, né, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em cima de tudo aquilo que ocorreu. Quem não leu o meu livro vai ver na última página dele, O Sobrevivente da Esperança, Trama, Traição e Golpe no Vale do Jequitinhonha. Vai ver na última página o prefeito e o presidente da Câmara falando desse episódio, que não passou de um embate político, né? E que na realidade não tinha nada que comprovasse o que foi alegado contra a minha pessoa. É tanto que eu fui absolvido. Então, durante todos esses anos, eu fui para a iniciativa privada, né? Diretor de umas 3 empresas. Hoje eu sou jornalista, né? O Diário de Minas é um dos maiores jornais hoje em Minas Gerais, com 160 anos de sua criação, né? E tenho todos os atestados, as certidões, né, que eu estou plenamente elegível, né, sem nenhum problema. E o mais, está perdoado todas aquelas pessoas que lutaram para poder me tirar da prefeitura. Aquilo passou, foi um aprendizado. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor, né, e sigo a vida olhando para frente, né, o que me dá força para poder continuar lutando, né. Só não luta aquela pessoa que deixou de acreditar na transformação da sua vida e aí então ela se acomoda. Eu não sou assim. Eu acredito que a luta deve estar sempre acontecendo nas nossas vidas para o nosso próprio crescimento. Tá certo, perfeito. Quem guarda mágoa no coração, quem sofre é a própria pessoa, né? Que fica ali espizinhando. É bom, às vezes você não precisa nem voltar a conversar com a pessoa, mas perdoando tá ótimo, né? É bom pra você, principalmente. Celso, você, cara, você é ativo nas redes sociais. Eu tô vendo aqui que nas redes sociais você é bem ativo, né? Tem mais de 100 mil seguidores. Isso faz alguma diferença na sua campanha? Jorge, é muito importante hoje as redes sociais. A política tradicional que nós conhecemos, ela mudou por completo. Eu tenho hoje mais ou menos aí no Instagram 118 mil seguidores, e Facebook, no TikTok, YouTube, no grupo Vale que Vale Viver, eu tenho hoje mais uns 20 e poucos mil seguidores. Então, totalizando aí uns 140 e poucos mil seguidores. Esses seguidores, boa parte é do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Rio Doce, de Minas Gerais e de outros estados. Mas a rede social, ela hoje, o eleitor, ele sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E o eleitor hoje, ele gera o seu próprio conteúdo, ele mostra a sua realidade, né? Quando ele está feliz ou triste, né? Ele coloca nas redes sociais, e ele, o internauta, ele está vendo lá o que está acontecendo no país, o que está acontecendo em Minas Gerais, e o eleitor, ele vai decidir não porque o vereador ou o prefeito
apoia esse ou aquele candidato, mas ele vai ver nas redes sociais os nomes que estão despontando, o que eles defendem, né? E o eleitor vai decidir e vai ter liberdade de decisão, porque ele está vendo nas redes sociais. É o que mais mudou a realidade do país, é o advento das redes sociais. E o político que é compromissado, ele não pode estar fora disso, né? Então, eu creio que eu cresço aí, tem dia que eu tenho 500 novos seguidores, 800, 1000 novos seguidores em todas as minhas redes, e eu percebo que mais ou menos em torno de 35% desses seguidores, eles são engajados, eles comentam, eles compartilham, né? Eu tenho aí postagens de mais de 500 mil de visualizações, né? Mais de 20 mil curtidas. Então eles estão vendo cada um pré-candidato, cada pessoa contar a sua história. E eu vou continuar contando a minha história, partindo de Turmalina, essa cidade que eu amo, essa cidade que eu cresci e saí daqui aos 15 anos para a capital, para poder buscar o que eu consegui entregar para a população, para o nosso povo, principalmente o povo mais humilde, o povo carente, que precisa do poder público. E isso eu consigo encarnar muito bem. Eu acho que o político tem que atender o povo na rua, tem que atender o povo na sua casa, tem que atender o povo no trabalho, e não pode fugir dessas pessoas. Eu sempre fiz isso. E eu nunca parei de militar no social, né? O social é uma área, principalmente da saúde, que você vai encontrar centenas de pessoas em Turmalina que vão dizer, né, o que o Soelson fez, né, quando alguém da família ficou doente. Eu não quero voto por causa disso, não, né? Eu continuei esses 20 anos a favor das pessoas menos favorecidas, e todos aqueles que me procuraram sempre encontraram apoio, encontraram alento. Eu, deputado federal, eu vou conseguir muito mais do que isso, porque eu terei escritórios nas regiões, em cidades onde eu fui, né, razoavelmente bem votado, né? Eu vou estar com equipes trabalhando nesse social, né, que é muito importante, e as pessoas têm que estar mais próximas do seu deputado. Não é somente na época da eleição vir buscar o voto, liberar uma emenda e depois receber um apoio. Não que isso não seja importante, é importante, mas não é apenas isso. O deputado é conviver com a população, conviver com o povo, sentir o problema de cada um, da cidade à zona rural, de um modo geral. Certo. Faltando 10 minutinhos para encerrar, Soelson, vamos fazer aqui mais 2 perguntas rapidinho para você. Qual é o seu partido, hein? E por que você se filiou no partido? Que eu também não sei. Olha, eu estava em processo de filiação ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. E eu não sei se as pessoas sabem, tem aqueles partidos que você necessita de mais voto, aqueles outros que você necessita de menos voto. E o PSDB tem uma expectativa, que é o partido que eu filiei, PSDB, tem uma expectativa aí de eleger 4 deputados e com uma linha de corte, ou seja, você chegou naquela quantidade de voto, você está eleito. E a linha de corte do PSDB é em torno entre 40 e 45 mil votos, enquanto o PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, a linha de corte do partido foi para mais de 60, e muitos outros você tem que ter 70, 80, 90 mil, e às vezes corre o risco até ainda de perder. Então isso foi um critério que eu adotei com um especialista em montagem de chapas, que me conduziram, e nós analisamos que a chapa do PSDB tinha muito mais chances de eleição. Certo. A nossa última perguntinha, então, que não quer calar: voto distrital. Eu confesso que eu não entendo, e agora eu vou entender com a sua explicação. Você é a favor do voto distrital?
Jorge, eu sou a favor do voto distrital. Eu acabei de falar, o deputado tem que sair eleito da sua região, do seu distrito. E o voto distrital, muitas pessoas não sabem, ele foi aprovado no início desse ano. Só que ele não vai ser utilizado este ano, nessas eleições. O voto distrital vai acontecer a partir das eleições de 2030. Então, em 2030, o Brasil já terá os seus distritos definidos, né, que vai ser os candidatos da lista e os candidatos da região. Então, cada região vai eleger os seus deputados. E é importante isso porque, se o deputado não for bem, depois de eleito no seu distrito, a população não vai reelegê-lo. Ele tem que fazer por onde? Eu tenho que conviver com a população, ele tem que mostrar para o que ele veio, né? Para fazer o que em benefício da região e do seu distrito, né? Que, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha vai ser um distrito e vai ter os seus candidatos distritais, né? O Vale do Rio Doce da mesma forma, o Vale do Mucuri, o Norte de Minas, cada um vai ter, de acordo com a quantidade de eleitores, vai ser dividido ali o distrito. O Jequitinhonha tem 780 mil eleitores. Então, todos os estados vão ser divididos nisso aí. Inclusive, nesse mesmo projeto de lei que foi aprovado, está previsto também a redução do mandato do senador, que vai cair de 8 anos para 5 anos. Né? E o voto distrital é importante, porque você vai lutar ali para a região aonde, no distrito, aonde você foi eleito. Então eu apoio o voto distrital. O voto distrital é importantíssimo. Muito obrigado. As suas considerações finais e desde já, Soel, eu te convido aqui para voltar mais vezes, tá? Seja bem-vindo aqui, não só a Turmalina, eu sei que você é daqui, mas, né, a gente fala seja bem-vindo com relação à visita aqui na Rádio Regional. Volte sempre, suas considerações finais e um bom sábado. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a Dilson, que abriu as portas da Regional para que eu pudesse conversar com o nosso povo, a nossa região. Eu estou imensamente agradecido e dizer para os nossos conterrâneos, né, de Turmalina e de todos os demais do Vale do Jequitinhonha, né, Vale do Rio Doce, Mucuri, que a luta ela só está começando. E que eu, como todos me conhecem, sabe da minha disposição em lutar para mudar a realidade das pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. Estamos aí, estamos juntos e bola para frente, o Vale e Minas Gerais em primeiro lugar. Nós podemos ser muito mais fortes do que imaginamos que somos. Então é isso aí, meu amigo. Forte abraço a todos os ouvintes, a todos os amigos de Turmalina, da região. Forte abraço lá para os amigos de Rio Vermelho, São Sebastião do Maranhão, Itamaradiba, Salinas, Araçuaí, cidades onde já tem porteirinha, onde já tem grupos políticos engajados, mobilizados no projeto da minha pré-candidatura e futura candidatura. E toda a região aonde eu venho trabalhando, desde Teoflotone, no Vale do Rio Doce, onde tem grupos lá fazendo o trabalho, né, abraçando a pré-candidatura minha. Lembrando que, neste momento, é somente trabalho de pré-candidatura, pré-campanha. Então, eu estou em pré-campanha. Um forte abraço a todos.